Bem, vamos fazer a resolução das questões do Enem, que foi o material desta semana. O assunto, equação da circunferência. A primeira questão diz o seguinte: durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas, que é o par ordenado x e y, e representa na lousa a descrição de 5 conjuntos algébricos, 1, 2, 3, 4 e 5, como é apresentado para vocês. O conjunto 1 é a equação da circunferência, o 2 é uma parábola, equação de segundo grau, quadrática, o 3 e o 4 são quadrados e o 5 é a origem. Qual destas figuras foi desenhada pelo professor? Foi a, B, C, D ou E? E aí a gente precisa analisar conforme o que foi apresentado em cada ponto. Se eu começar de baixo para cima, o ponto 00 é a origem. Todas as figuras apresentam o ponto 00. O quadrado formado pelos vértices 1 em 1, 2 em 1, 2 e 2 e 1 em 1, todos apresentam este quadrado, porque todos os quadrados estão na mesma posição. O quadrado formado pelos vértices menos 2, 1, menos 1 e 1, menos 1 e 2 e menos 2 e 2, também todas as figuras, todas as alternativas apresentam este quadrado. Então, o ponto 5, 4 e 3, todas as figuras apresentam. O que vai modificar é a partir de agora. A circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Quer dizer que o raio é 3. O raio é 3, porque 3 ao quadrado é 9. Então, a gente vai dispensar a alternativa A e vai dispensar a alternativa B, ok? Dando continuidade, eu só estou agora com a alternativa C e E. C e E não, desculpa, D e E. Por que eu vou eliminar a alternativa C? Porque a parábola, ela possui x ao quadrado, só que esse x é negativo. Sendo esse x negativo, o sorriso da carinha apresentada no plano cartesiano vai ser um sorriso para baixo. Então, por isso que eu só selecionei a D e a E para fazer a análise, porque as duas apresentam o sorriso da carinha para baixo. E aí, novamente, as afirmativas. E vamos fazer a análise agora do ponto 2, que diz o seguinte: toda vez que o coeficiente A da equação do segundo grau, ou da função do segundo grau, que é a parábola, tiver valor negativo, quer dizer que a concavidade é voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, a gente substitui o x por menos 1 e 1, nesse caso ali apresentado, e aqui eu só fiz com o menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, porque qualquer número negativo fica positivo com o expoente par. Menos, que estava fora, menos 1 dá menos 2. E se esse y vale menos 2, quer dizer que a carinha selecionada vai ser a da letra E, porque o sorriso ele tem que ficar numa posição abaixo do eixo y, ou seja, a alternativa da letra E. Beleza? Não há um cálculo muito específico nessa primeira questão, é apenas uma análise de cada um dos pontos e analisar os seus elementos. A equação da circunferência de raio 3, que é 3 ao quadrado, e a parábola, que possui uma equação com concavidade voltada para baixo, ou seja, a barriguinha, o espaço ali voltado para baixo, ok? E dessa forma um sorriso de triste. Esse sorriso não pode ser o da letra D, porque na letra D ele intercepta os pontos 0 do eixo X, ok? Do eixo Y, desculpa. Então, por isso que é a letra E. Assim, a gente tem o sorriso apresentado de triste na letra E. A alternativa E é a verdadeira. Assinale aí no seu material. Segunda questão, Enem 2018, bem recente, né?
Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo: os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano, dando tiro, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Então, o elemento geométrico ele tem que passar pelos pontos do plano cartesiano, mas também pela origem, que é o ponto 0, 0. E aí, se o tiro for dado por meio de uma equação da circunferência, cada ponto diferente da origem vale 2 créditos. Se o tiro for dado por meio de uma equação da reta, cada tiro dado vale 1 crédito. Nessa situação do jogo, ainda restam os pontos A, B, C e D e E, como mostra o gráfico. Os pontos A, B, C, D e E, como mostra o gráfico. Passando pelo ponto A, qual é a equação que fornece a maior pontuação se passar pelo ponto A? Pois bem, então a letra A é x igual a 0, é uma equação da reta, e aí ela vai passar pelos pontos A e ponto E, também pela origem. Se é uma equação da reta, ela vai fornecer para nós 2 pontos, um ponto do A e um ponto do E, formalizando aí 2 pontos. A alternativa B, y igual a 0, quer dizer que todos os valores da ordenada é 0, mas os valores da abscissa são válidos. Então, a alternativa B, y igual a 0, só passa pelo ponto C, dando tiro ali no C, gerando um ponto. A alternativa C é uma equação da circunferência que possui centro em 0 e 0, e ela possui o 4 como raio, só que ela não vai passar pela origem. Então, essa já está descartada, porque é obrigatório passar pela origem. As retas que eu desenhei ali, galera, elas passam pela origem, ok? Eu só não as estendi. Na letra D, é uma equação da circunferência também, de centro 0 e 2 e raio 2. E aí, essa alternativa D, ela vai compreender os pontos A e vai dar um tiro também no ponto D. Como é uma circunferência, ela vai gerar para nós 4 pontos. Mas vamos analisar ainda a alternativa E. Vai dar um tiro no ponto A, ponto B e ponto C. Olha aí a circunferência formada. E 2 raiz de 2, que é a simplificação do 8, do raiz quadrada de 8, representa a metade da diagonal de um quadrado, de lado 4, ok? A metade da diagonal de um quadrado de lado 4. A diagonal completa do quadrado seria 4 raiz de 2, e o quadrado formado seria um quadrado de lado 4, que seria inscrito nessa circunferência. Essa circunferência passa pelo ponto 0 e dá um tiro no ponto A, B, C, formalizando 6 pontos, e é a alternativa correta. Vamos agora para a terceira questão do Enem 2014. Considere que os quarteirões de um bairro tenham sido desenhados no sistema cartesiano, sendo a origem o cruzamento das duas ruas mais movimentadas desse bairro. Nesse desenho, as ruas têm suas larguras desconsideradas e todos os quarteirões são quadrados de mesma área e medida de seu lado é a unidade do sistema. A seguir, há uma representação dessa situação em que os pontos A, B, C e D representam estabelecimentos comerciais, ou seja, lojas desse bairro. Supondo que uma rádio comunitária de fraco sinal garante a cobertura para todo estabelecimento que se encontre às margens ao redor desta inequação apresentada, qual estabelecimento consegue ouvir as ondas da rádio? Olha aí o mapa, o plano cartesiano, apresentando os estabelecimentos A, B, C e D, ok? Como pontos no plano cartesiano. E aí vamos analisar o ponto A, em que o x é 5 e o
y é 4. Então, onde tiver x, você troca por 5. E onde tiver y, você troca por 4. 5 ao quadrado é 25. 4 ao quadrado é 16. 2 vezes 5 é 10. E 4 vezes 4 é 16. Efetuou todos os valores. Menos 15 é menor ou igual a 0. Então, o ponto A ele é verdadeiro. Vamos analisar o ponto B, em que o x é menos 3 e o y é 1. Onde tiver x, você troca por menos 3. E onde tiver y, troca por 1. Menos 3 ao quadrado é 9. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 3 é 6, respeitando o jogo de sinais. E 4 vezes 1 é 4. Efetuou todos os valores. Resultado deu menos 19. Menos 19 é menor ou igual a 0. Então, nós obtemos aí o B também como uma loja verdadeira que recebe o sinal da rádio. No ponto C, o x vale 4 e o y vale 2, ok? 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado dá 20. E 20 menos 16 dá 4. 4 menos 31 dá menos 27, que é menor ou igual a 0. Então, o item A, o item B e o item C, todos eles são verdadeiros, ok? O item A, B e C, todos eles são verdadeiros até o momento. Vamos agora para o item D, em que o x é menos 4 e o y é menos 3, ok? X é menos 4 e o y é menos 3. Onde tiver x, você troca por menos 4 e onde tiver y, você troca por menos 3. Fazendo aí todos os cálculos, dá 16 mais 9 mais 8 mais 12, respeitando o jogo de sinais, ok? E aí, vamos efetuar os termos, em que 16 mais 9 mais 8 mais 12 menos 31 dá mais 14, ok? 8 mais 12 é 20 e 16 mais 9 é 25. 25 mais 20 dá 45. 45 menos 31 dá 14 positivo, que não é menor ou igual a 0. Então, o item D é falso. E aí, se o item D é falso, a gente marca a alternativa D como a nossa alternativa verdadeira. Anote aí no seu material. E vamos analisar também a circunferência, como ficaria. Ela teria um raio 6 e seria localizada no centro 1 e 2. E aí o ponto D estaria fora. Olha aí na sua tela. Vamos para a última questão agora, do Enem 2014. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros e a criança toma cuidado para não sofrer um acidente, se balançando até com que o balanço chegue à posição totalmente horizontal. Nesta figura, devemos considerar que o plano cartesiano contém a trajetória do assento do balanço, em que a origem é o topo do suporte e o eixo X é paralelo ao chão. Olha aí o eixo X sendo paralelo ao chão. O eixo Y ele tem uma orientação positiva para cima. Olha aqui como fica. E podemos desenhar ainda um triângulo retângulo ou 2 triângulos retângulos, né? Com a distância do topo do suporte até o assento da criança, ok? E aí nós vamos ter que o 2 metros é a hipotenusa e os catetos representam os valores do eixo X e o eixo Y. Então, nós vamos ter o teorema de Pitágoras, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que é a distância do topo do suporte até o assento. Passando o x para o outro lado, ele fica negativo. E
passando o expoente 2 do y para o outro lado, ele vai se transformar em um radical, porque o oposto à operação inversa da potenciação é uma radiciação. Ora, mas por que só estamos considerando o sinal de menos fora da raiz e não o sinal de mais? Porque toda vez que o expoente passa para o outro lado da igualdade, é mais ou menos a raiz quadrada daquele valor. Toda vez que o expoente passa para o outro lado, mais ou menos aquele valor. Só que, conforme a imagem anterior, a criança está na parte negativa do y. A criança está na parte negativa do y, ok? Então, ela está na parte inferior. Se está na parte negativa do y, sinal de menos. Marcando, então, aí para nós a alternativa da letra D, ok? Marcando aí para nós a alternativa da letra D. Até a nossa próxima aula. Um cheiro e um abraço. Continue aí estudando sempre. Valeu!